E aí, pessoal, beleza com vocês? Tudo na paz? Voltamos aqui para mais uma aula, certo? A primeira nesse modelo aqui, né, esse ano, que nós vamos ter, esse modelo remoto, onde eu vou estar aqui gravando vídeos para poder passar conhecimento, passar conteúdo para os senhores e para as senhoritas, beleza? Então, vamos dar aqui início, né, a uma nova unidade do nosso livro, onde nessa nova unidade o assunto abordado vai ser lá o panorama da desordem mundial. Vem aquela questão: essa atual ordem mundial que nós vivemos em nosso planeta, dependendo do seu ponto de vista, também se transforma em uma desordem? Ou vice-versa? Será que essa desordem se transforma em uma ordem mundial? Esse é um assunto bem complexo, né? É um assunto onde você fica se questionando. Eu já trago esse tipo de situação e você fica, peraí, que danado o Everton está querendo me falar, certo? Por que eu trouxe essa imagem? De antemão, olha esse bisonho aqui atrás, ó, usando a máscara abaixo do nariz. Já está errado, né? Isso aqui é só para a gente ver que isso aqui não é coisa só de brasileiro, não, né? Lá no mundo asiático também acontece esse tipo de situação. Mas por que eu trouxe essa imagem aqui, né? Por que eu trouxe essa tela, né, para começarmos a abordar essa aula? Seguinte, sabemos que tudo em nosso mundo, né, nesse mundo capitalista, gira em torno de dinheiro. Assim sendo, nós temos como plano de fundo, né, as bolsas de valores, tá bom? Você pode ver que essas numerações aqui estão fazendo referência, né, às bolsas de valores, tá certo? E essas bolsas de valores, para se valorizarem, para desvalorizarem, para gerar lucro para alguns e prejuízo para outros, necessita dessa desordem mundial. Vamos raciocinar aqui um pouquinho. Será que esse Covid, esse vírus que está aí, né, que gerou uma nova reorganização, está gerando uma nova reorganização? Os efeitos desse vírus na economia, deixar claro, né, que na economia só vão ser ali mais perceptíveis, né, daqui a 2020, 2021, lá para 2023, 2024, 2025, é que nós vamos observar quais nações se deram bem com esse vírus e quais nações entraram ou ficaram no prejuízo. Professor, mas como assim? Existe, no meio de uma pandemia, no meio de uma desgraça dessa que nós estamos vivenciando, existem pessoas, existem grupos que vão se dar bem? Sim. Ok? E isso é consequência dessa desordem mundial. O que nós estamos vivenciando hoje, pessoal, é uma nova reorganização do cenário global, tá bom? Nos setores políticos e principalmente econômicos, tá bom? Esses efeitos aí vão ser perceptíveis daqui a 15, 20, 30 anos, tá bom? É quando vai se entender a real consequência dessa pandemia no cenário global, no cenário mundial, tá bom? Então, vivenciamos, certo? Uma desordem mundial. Ordem para alguns, bagunça para outros, tá certo? Vai depender do teu ponto de vista, vai depender do teu grau de conhecimento, vai depender como você está querendo ver uma determinada situação, tá bem? Feita aqui essa explanação, feita essa introdução, né? Vamos continuar aqui o nosso assunto. Olha só. A primeira consequência dessa desordem que nós vamos abordar é o desemprego, certo? Nós estamos vendo aqui, né, nessa figura aqui, ó, certo? É possível ver, né, uma fila de desempregados, uma fila de pessoas procurando emprego, tá ok? Aí deixa eu só te fazer aqui uma pergunta. Mesmo com essa grande quantidade de desempregados que nós estamos vivenciando aí, todos os setores, todas as pessoas inseridas na economia estão tendo prejuízo? Ou esse prejuízo é para alguns e outros têm lucros? Já parou para imaginar? Será que essa fila de desempregados ela não é necessária para forçar quem está trabalhando se dedicar cada vez mais ao seu trabalho para não perder? Porque sabe que existe um exército lá fora aguardando uma única vaga?
Tá dando para fazer esse paralelo aí. Então, em cima desse contexto, né, eu vou estar sempre aqui jogando com vocês ou vários pontos de vista para que vocês possam tirar suas conclusões. Eu não quero aqui dizer se está certo ou se está errado, se foi ou se não foi. Eu vou apenas jogar os fatos. Tranquilo? Então vamos lá. Desemprego, né? O que é, né, o desemprego? O que causa esse desemprego? Que não é uma exclusividade só aqui do Brasil. É uma situação que ocorre em vários outros países, né, em várias partes do mundo. Tá bom? Então, olha só. As principais causas do desemprego estão relacionadas a aspectos econômicos, políticos e sociais. Tá bom? O nosso país parece que tem ebulição o tempo todo quando nós falamos de política. O tempo todo parece que ele está fervendo, está ali a 100 graus Celsius. Então, essa instabilidade política que nós vivenciamos em nosso país é um dos fatores que potencializa ainda mais esse desemprego. Eu vou já explicar para vocês. O fato de nós termos uma instabilidade política no nosso país faz com que a nossa economia também apresente uma certa instabilidade, ou seja, não se mantenha organizada, não consiga manter um padrão. A nossa economia ela sobe e desce, certo? Motivada por quê? Pelos problemas políticos. Esses aspectos econômicos e políticos vão afetar em cheio quem? A sociedade, que consequentemente vai gerar o quê? Problemas sociais. Tá certo? Então vejam que esses três elementos aí, né, esses três fatores que provocam, que são consequências, né, desse desemprego, estão interligados. Tá certo? Eu falei há pouco tempo, né, que a política ela influencia diretamente na economia. Olha só, digamos que você que está vendo esse vídeo agora, você é um empresário que vive em outro país, tá certo? E você tem dinheiro sobrando e você está querendo investir aqui no Brasil. Aí quando você observa, eu vou investir lá no Brasil. O Brasil tem uma das maiores populações do mundo. O Brasil ele apresenta algumas características, tem muitas riquezas, né, naturais. É um país que é interessante investir. Como que está o cenário político brasileiro? Em constante ebulição. Ou seja, nós não temos uma... Independente do lado, né, da ideologia política, nós não temos um pacto firmado em vamos disputar, vamos debater, vamos, enfim, lutar para chegar ao poder, mas na economia nós vamos manter um padrão. Isso nós não observamos aqui no Brasil, tá certo? Então, essa constante ebulição política aqui no Brasil faz com que a nossa economia, faz com que os investidores não investam no nosso país. Por quê? A mensagem que se passa é a seguinte: ora, se lá dentro as pessoas que são eleitas para fazer as leis, que vai ser lá o legislativo, e as pessoas que têm a missão de executar as leis, que aí serão, vai ser o grupo, né, do executivo, presidente, governadores ou governadoras, prefeitos e prefeitas. Se essa turma lá dentro, entre eles, não conseguem dialogar, não conseguem chegar a um consenso, qual a segurança que eu tenho para injetar o dinheiro naquele país e saber que aquele país vai me dar lucro? Assim eu não invisto no país. Ou seja, se eu estou perdendo investimento aqui no Brasil, automaticamente eu estou deixando de abrir postos de trabalho. E, consequentemente, a fila de desempregados vai aumentar. Tá ok? Então, esses problemas políticos acertam em cheio a economia do nosso país. Porque o investidor não tem segurança para investir aqui no Brasil. Ok? Então, ó, crises econômicas, né? O Brasil enfrentou aí em 2014, 2015, 2016 e 2017. Ali foram 3, 4 anos que ficaram marcados devido à dificuldade, né? Devido a uma crise econômica que atingiu o nosso país. E junto com essa crise econômica veio lá uma crise política que acabou de nocautear. Tá certo? Outro problema consequente dessa crise econômica, tá certo? É a redução de postos de trabalho. Por quê? As empresas estão deixando o nosso país. E na medida que essas empresas estão deixando o nosso país ou empresas estão fechando, automaticamente a oferta, né, de postos de trabalho
diminui, tá bom? E para finalizar aqui esse primeiro tópico, né, nós vamos ter a falta de qualificação profissional. O que acontece? Muitas vezes você tem um emprego, você tem lá a oferta de emprego, mas falta uma mão de obra qualificada, ou seja, o trabalhador ele não se qualificou para ser inserido lá no mercado de trabalho, o que vai causar aqui embaixo ó, o que nós chamamos de desemprego estrutural, tá certo? Esse desemprego estrutural ele vai ocorrer por esse motivo. Quando ocorre, temos a oferta de emprego, sendo que aquele empregado ele não tem a qualificação para inserir-se, né, para ocupar aquele posto de trabalho. Então, ele vai compor ali o que nós vamos denominar, né, de desempregado na conjuntura estrutural. Aí o que vai acontecer? Devido à má qualificação daquela mão de obra de uma determinada área, ocorre a substituição do homem pela máquina, tá certo? O homem pelo robô. Então, essa substituição, na medida em que eu tenho esses dois fatores, tá bom? A não qualificação do funcionário, tá certo? E, atrelada a isso, a substituição da mão de obra humana pelos robôs, por exemplo, certo? Nós temos aí o que nós denominamos de desemprego estrutural de uma determinada população e isso vem ocorrendo em várias partes do mundo, tá? Não é exclusividade só aqui do Brasil, não. Várias partes do mundo vêm enfrentando esse tipo de problema. Claro, umas mais, outras menos, mas o desemprego estrutural ele não é exclusividade nossa. Ocorre também em outros países. Tranquilo? Vou ficando por aqui, certo? Nesse vídeo. Daqui a pouquinho eu retorno para nós darmos continuidade ao nosso assunto. Tá bom? Valeu! Essa é a primeira parte. Daqui a pouquinho eu retorno para darmos continuidade. Tchau, tchau.